população do agreste pernambucano, a literatura de cordel emerge como uma forma poderosa de contar histórias e relatar eventos. A obra de Olegário Fernandes, um mestre do cordel, comprova isso. O cordel tem uma importância insondável, incalculável na cultura popular nordestina. A gente poderia até dizer que o cordel é, de fato, o grande alavancador da cultura, ao lado, é claro, de outras manifestações, de outras linguagens. Entretanto, há no cordel uma particularidade, é porque ele se reinventa. Ele, ao mesmo tempo que se mantém ligado e fincado em tradições, em uma estética rígida, em formas fixas, por exemplo, mas ele também caminha ao sabor da modernidade. Ele trata de assuntos atuais, ele dialoga com o momento da sociedade, com a contemporaneidade. Então, eu acredito que a literatura de cordel, desta forma, desempenha uma função específica, uma função de uma relevância tremenda para a nossa cultura, no sentido de que, ao mesmo tempo que ele consegue manter as raízes, manter as tradições, manter o folclore, ele também consegue dialogar com os novos tempos e apontar para o futuro. O Velho Olegário, meu pai, nasceu no sítio Jacaré Grande em 1932, exato no dia 29 de março. Meu pai, com 16 anos de idade, já vendia cordéis nas feiras de Caruaru, as feiras de Toritama, São Caetano. Ele não publicava cordéis ainda. Só depois que ele começou a arrecadar mais um pouco de dinheiro na venda de cordéis de outros autores, foi que ele começou a publicar seus cordéis. O primeiro cordel do meu pai, o Velho Olegário, foi O Boi de Minas e a Carne Contaminada, denúncia na época de quem comia da carne, homem virava mulher e mulher virava homem. Então, daí por diante, o cordelista publicou dezenas de cordéis só do tema jornalismo. Ele era o poeta-repórter. O que é um poeta-repórter? Aquele poeta que todo fato de acontecimento, no mesmo dia o cordel estava publicado. E meu pai fez mais de 200 cordéis só do tema jornalístico. Em termos da vivência do meu pai nas feiras, ele sempre foi um folheteiro. O que é um folheteiro? É aquelas pessoas que vendiam folhetos nas feiras cantando. Então meu pai viajou todo o Pernambuco, todo o Nordeste e para o mundo afora, em outros estados, só divulgando e vendendo como folheteiro literatura de cordéis. Viveu 50 anos de cordel, né, e 70 anos de vida. Ele criou aqui o Museu do Cordel com o intuito de que ficasse imortalizado, né, a cultura do cordel aqui na nossa cidade, porque vinha falecendo os amigos dele e ninguém estava dando continuidade. Então, ele teve a ideia de fundar aqui o Museu do Cordel, no Parque 18 de Maio, porque até então era encostado a barraquinha onde ele vendia os cordéis. Começou a fazer os cordéis dele com 20 anos, né? Começou a fazer, a vender. E daí então, como ele fazia de temas de jornais, né, de notícias, então ele montou a sua própria gráfica, porque quando ele chegava nas gráficas para mandar editar, né, os cordéis, estava abarrotado de serviço na frente. E daí então ele começou em 52, comprou uma máquina, né, de tipografia e começou a fazer. Em 54 ele já comprou outra moderna. E daí então ele montou uma gráfica, né, para que fizesse os cordéis. E vinha cordelistas também imprimir os cordéis na gráfica. Então começou a literatura de cordel, né, aqui na nossa região. Foi o que aconteceu. Meu pai fez um cordel, que foi até o primeiro cordel dele, que foi O Boi de Minas e as Carnes Contaminadas. Por conta desse cordel ele foi caçado, que até então era um tempo de ditadura, né? Ele teve que queimar todos os cordéis e fugir com minha mãe, minha família, né? Que eu não era nascida, foram-se embora para São Caetano. E daí então, quando começaram, cadê o Olegário, cadê o Olegário? Não, o Olegário foi-se embora, não está mais aqui mais não.
Jesus, Pai poderoso, puro santo e consciente, controle a minha saúde, fortifique a minha mente, pelo menos enquanto escrevo a morte do presidente. O ano 85, a 21 de abril, a noite caiu gelada debaixo do céu de anil, a tristeza tomou conta de todo o nosso Brasil. O presidente Tancredo, o presidente da esperança, o presidente do povo, o presidente da aliança, na região dos mortos a sua alma descansa. Presidente Tancredo Neves, 75 de idade, no seu rosto se via a maior tranquilidade, porém no dia da posse houve esta barbaridade. Dia 14 de março, o senhor presidente foi à televisão saudável, muito contente. Dentro de poucos momentos, um homem caiu doente. Porém, no dia da posse, o presidente se preparou e foi antes ao Congresso, com todo mundo falou. Antes do dia amanhecer, um homem se operou. No amanhecer do dia 15, triste notícia corria. O presidente foi operado e sofreu muita agonia. Vai assumir a presidência daqui a 5 dias. Quando eu soube da notícia, soltei suspiros e ais. Chorei igualmente ao filho, quando perde os próprios pais. E ele não se empossando hoje, não se empossa nunca mais. Ouvi uma voz estranha no meu ouvido falar. Vai morrer o presidente, não há para quem apelar. A doença é temerosa, ele não pode escapar. Pediu ao ministério com lágrimas molhando o chão. Segure a Constituinte para garantir a nação, haja com a agricultura e controle a inflação. Ele pediu também para todos os brasileiros, trabalhem todos unidos com fé no Deus verdadeiro, para que nosso país não caia no desespero. Foram 29 dias de dores e aflição, sacrifício e episódio de promessa e oração, lágrimas, choros, sofrimentos que abalaram a nação. Falar sobre a importância do cordel na atualidade ou na educação e na preservação da cultura faz-se necessário fazer um breve histórico, né? Voltarmos aí de onde surgiu essa literatura, de onde surgiu essa poesia tão rica. Bem, a gente vai ter poesias com essas características que vemos, né, até hoje, que vão remontar o período da antiguidade, vão passar pelo período trovadoresco, né? Vamos encontrar ali na Inglaterra, na França, na Península Ibérica, diversas poesias, né? Diversas produções poéticas com características que vemos hoje. No Brasil, digamos que o cordel, né, que o próprio nome é de herança portuguesa, porque os poetas portugueses que produziam costumavam vender, né, os seus folhetos ali presos a um barbante, a corda, e aí por isso o cordel. E essa característica de poesia veio para o Brasil ainda no período da colonização, e como no Nordeste, né, nós tínhamos um grande centro agrícola, né, um centro econômico, a Bahia, né, que também foi a capital do Brasil. Então o cordel começou a ganhar vida no Brasil, especificamente aqui no Nordeste, e encontrou, né, a sua cultura, suas próprias características. O próprio José de Alencar teve sua obra Guarani vendida ali, né, como um folhetim. Enfim, é importante para a preservação da cultura, é importante para a transmissão, né, um legado ali, a forma de educar as pessoas sobre a nossa essência, um povo sem cultura, sem tradição, um povo que não tem alma. Educar através da literatura de cordel é ensinar os costumes, a história do povo, é ensinar a literatura, né, a religião, a história. Você tem uma interdisciplinaridade incrível, né? Nós temos grandes nomes, né, como Patativa do Assaré, Leandro Gomes de Barros, né, o Ataíde e tantos outros talentos ainda hoje vivos, né, espalhados por todo o país, sobretudo na região nordestina. Aqui em Caruaru também nós temos a Academia de Cordel, que mantém viva essa tradição, né, essa cultura aí para a preservação da identidade do nosso povo. A obra de Olegário Fernandes é um testemunho da força da literatura de cordel como um meio de resistência e informação.
Suas palavras ainda ecoam, iluminando o caminho para as futuras gerações.